Boa noite, galera! Boa noite, Micael. Boa noite, Matheus. Eu sou o Luiz, aqui do Talk Floripa. Estamos aqui hoje para uma live com um tema muito especial. É isso aí, Micael, manda lá. Boa noite, Luiz. Boa noite, Matheus. Cara, hoje vai ser uma live bem diferente e principalmente assim, né? Tem tudo para ser bem reveladora e também vai elucidar muitos é, casos aí, né? Principalmente de não deixar a ansiedade da entrega te consumir, né? Eu acho que isso é o mais importante hoje nesse mundo ágil. Então, manda aí, Matheus, se apresenta para gente. Obrigado, Luiz. Obrigado, Micael, pelo convite aí para compartilhar sobre esse tema um pouco incomum aí hoje. E sou Matheus Leonardi, sócio e head de engenharia da Hero Spark, Mug Leader de Florianópolis e pai de pai de duas coisas sapeca aí, duas startupzinhas aí. E também criador de aves, né? Que é um hobby aí que eu tenho. E o desafio não é só você criar a ave, mas é você tornar o processo sustentável ali sendo um hobby, né? Então acho que a diversão para mim tem rolado muito nisso. Então, como fazer isso funcionar bem em paralelo com o meu trabalho, então acaba funcionando como um descanso, mas também como uma fonte mesmo de aprendizagem para mim, uma vez que a gente às vezes se acha muito diferente assim da natureza, mas no fim das contas acho que quanto mais próximo da natureza a gente fica, assim, mais a gente percebe como tudo está conectado, né? Tudo tá, a gente consegue aprender e sem contar todos os benefícios que isso traz ali para a cabeça e principalmente, né? Que a gente vive num mundo bastante acelerado. Então, ter uma segunda forma de você aprender algo, assimilar um pouco de sabedoria de forma diferente, ali esse é o grande foco, assim, meu com a criação de aves é essa, assim, né? Relaxar, mas também aprender com o processo e isso tem sido muito legal para mim, sido muito bom. Ô, Matheus, então quer dizer que você, com um hobby de criação de aves, sendo um, um cara aí experiente na área de TI, conseguiu achar um nível assim que algo bate nos dois aí? É isso mesmo? Cara, não diria nem algo, Luiz, eu diria muita coisa, muita coisa. A gente. Impor- Importante reforçar assim que o objetivo aqui não é o som dono da razão, né? Acho que cada um tem a sua experiência, conhecimento de vida e sua maneira de lidar com as coisas, mas dentro do que eu vivi, dentro do que eu trabalho, assim, cara, tem muita coisa, assim, agora que você começa a parar para pensar, você fala, mas olha, cara, não é que tem muita coisa que parece mesmo? E essa apresentação é uma apresentação que eu já fiz para o meu time no ano passado, lá na Hero Spark, no Team Building, então vou usar exatamente a mesma apresentação, o pessoal liberou ali, por motivos de muito obrigado, economizou um baita trabalho, para não trocar de apresentação. E aí o pessoal gostou assim, né? Então o pessoal achou divertido, achou legal e ajudou a dar uma acalmada e a pacificar alguns pontinhos assim. Então é legal, cara, quando você vai percebendo, né, que animal, que na verdade empreender, seja para criar uma ave, seja para fazer software, existe ali os seus pontos de relacionamento, né? Legal, cara. Eu vi parte da tua apresentação, não vou dar nenhum spoiler aqui. Vamos para ela então, né? Então vamos ficar à vontade aí, galera, para fazer pergunta. Luiz, Micael, pode interromper à vontade, não tem problema não. Não estou olhando ali o chat do YouTube para não me perder muito, mas podem me interromper à vontade aí para ir perguntando. Então espero que vocês gostem aí. Então, esse aqui é um. Meus filhos segurando as galinhas, eles adoram aves, eles adoram animaizinhos, então estão desde cedo, né, crescendo com isso. Então, uma fotinho deles estão sempre com as galinhas nos colo, pegando, ajudando a arrumar e fazendo as coisas. E, e como eu comentei ali, né, a natureza, na verdade, ela funciona como uma fonte de aprendizagem, né, para a gente. Então, quando a gente vai começar a observar eventos naturais, os comportamentos dos animais, a gente percebe que tudo está interligado, né? E a gente tem muito comportamento ainda como um animal racional ainda que a gente acredita ser,
Então a gente vai percebendo que a gente ainda está bastante conectado com eles ali, existe uma certa sinergia. Inclusive tem várias coisas, né, sobre, cara, pássaros que podem ensinar coisas para gente, seja sobre construção, técnicas de construção, como já alguns povos usavam, enfim, tem esse post ali que eu compartilhei, depois eu vou compartilhar esse material para vocês aí também, quem quiser ver depois. E a ciência também já consegue comprovar os benefícios de você observar e interagir com a natureza com uma certa frequência, né? O que isso faz bem para a saúde. Então a gente começa a ver cada vez mais comum assim, sair uma notícia: fui no médico, ele me receitou ir para praia. Fui no médico, ele me receitou ir fazer uma caminhada no bosque, sei lá, tipo um negócio assim. Então isso é um fato, assim, né? Isso é uma verdade, e eu pessoalmente comprovo isso nos meus últimos anos ali, passei por alguns momentos bem desafiadores. Muita coisa acontecendo de uma vez, e quando eu decidi dar uma parada ali no sentido de, cara, pensa, reflete, vamos, né? Comecei a equilibrar um pouquinho mais ali, ter mais contato com a natureza, fazer caminhada e tal, começou a ter uma melhora muito clara ali para mim. Então, é isso que eu escuto, eu também pude vivenciar, então muito do que eu vou falar aqui é sobre o que eu vivo também, né? E por que, né, que o contato com a natureza, ela traz essa melhora, né? Ela reduz ela ajuda a reduzir todas as coisas que assim fazem mal, que o nosso corpo acaba produzindo, né? Cortisol, que é associado ao estresse, processo inflamatório, pressão arterial, frequência cardíaca, atividades cerebrais associadas a pensamentos negativos repetitivos, e ela acaba elevando outras coisas muito boas, né? Que é capacidade de defesa do corpo, ativação de regiões cerebrais associadas ao planejamento e execução de ações, funcionamento cognitivo como um todo, a concentração, a criatividade. Então você começa a perceber que, cara, você ter contato com a natureza e não ficar, às vezes, fechado num quarto escuro o dia inteiro, pode fazer com que você seja mais produtivo. E isso é bastante contra-intuitivo, no sentido que você fala, pô, cara, eu vou investir menos horas na frente do computador codando, ao invés de eu ficar 12, 14 horas codando, eu vou codar, sei lá, 10, 8, e eu vou trocar isso por um contato com a natureza. Não faz sentido, né? Então, sim, existe ali os benefícios, eu pude comprovar, assim, hoje eu sou realmente muito mais produtivo, entrego muito mais valor, consigo entregar muito mais por conta disso, assim. Então isso é um ponto muito legal, eu sou super defensor disso, né? Então é bom fazer esse disclaimer aí do porquê, né, sobre as aves, tudo tem um começo ali na base, né, questão da natureza. Então, quando a gente vai olhar para os tipos de galinhas ali, a gente pode fazer um paralelo com stacks de desenvolvimento, né? E isso, assim, cabe muito bem quando você vai falar assim, cara, eu vou usar, sei lá, Python para fazer determinada atividade que, sei lá, um Ruby não cairia bem, e vice-versa, né? É válido também, né? Ruby executa muito bem uma determinada situação, Python não tão, e você começa a ver que entre as aves, também entre as galinhas, também tem muito isso, né? Então essa é uma foto da minha versão inicial de viveiro e primeira formação de galinhas que eu tive lá em casa, né? Hoje está bem diferente. Pro desespero da minha esposa, que eu tinha mais ou menos umas 10 aves, agora a gente já tem mais de 100. Minha esposa faz um trabalho frequente ali de me colocar nos eixos. Escalou um pouquinho, mas escalamos bem. Então, uma galinha para cada tipo de problema, né? Para cada tipo de situação que você quer atingir. A mesma coisa para código, para banco de dados, para aquilo que for, né? Então, assim como no desenvolvimento de software, que a galinha pode ser que você precisa de uma determinada coisa, na galinha é a mesma coisa. Você pode ter uma galinha de postura, que é aquela galinha especialista em botar muitos ovos, né? Você tem galinha aí que botam 6 ovos por semana, 5, 6 ovos por semana. Tem uma que bota sagradamente 6 ovos por semana e começa a postura muito cedo, né? Postura é o processo de, né, botar ovo dela, né? É o vulgo botar ovo, né? Isso é fazer postura. Você pode ter de corte, que é aquela que ela vai crescer muito rápido, ganhar peso muito rápido, e, né, para ela ir para o prato, né? Então ela vai ser muito, muito boa nisso. Tem aquela que fica no meio do caminho, ela não é tão boa, né, para corte, mas também nem tão boa, não é a melhor de postura, mas ela funciona bem para os dois lados,
Então, isso vai ter ali um custo, né? Então, quando você vai olhar a galinha de postura, ela geralmente é menor, come menos, bota mais. Uma galinha de corte, ela é maior, come mais, porque ela, o objetivo dela não é botar ovo, né? É crescer o mais rápido possível para entrar para ir para o seu forno, né? Para você preparar ela. E a mesma, e aí uma que faça bem as duas funções, ela fica no meio do caminho. Mas também tem aquele tipo de galinha, né, que o pessoal chama de galinha caipira, mas na verdade é uma galinha que geralmente não tem uma raça definida, porque ela é mistura de várias raças de galinha, então é importante definir isso. Galinha caipira é aquela que é criada solta, né, que tem acesso ao sol, que faz exercício, então pasta, né, que é o processo de ciscar, né, dela comer vegetais. Então, o pessoal conhece muito mais como galinha caipira, mas na verdade caipira é quando é solta, mas na verdade essa galinha sem raça definida, ela geralmente ela não tem nenhuma grande especialidade, ela não bota muito bem, ela não ganha peso muito rápido, e ela por vezes nem é tão bonita, mas no fim das contas você às vezes precisa de uma galinha que seja muito resistente, né? Ela consiga fazer as coisas ali e ela consiga viver com pouco alimento ou com um alimento muito simples e ela seja muito resistente. Então tem isso também. Então depende daquilo que você quer a ave, você vai fazer a sua escolha do que você vai criar ou de como você vai organizar elas. A mesma coisa do software, né? Você vai ter o seu código ali para lidar com dados em Python, você vai ter o seu código web ali muito mais puxado para um Ruby, para um Golang, para um Rust, sei lá. Então você vai especificando o seu código, o seu software, a sua arquitetura da mesma maneira, né? Então você tem que entender o que você quer para você poder chegar do outro lado da melhor maneira, né? Para você poder ter o seu resultado. E respeitar as habilidades, né, daquilo que pode te prover o melhor é o segredo para que você possa atingir o equilíbrio de ambos os lados e ter o resultado, né? Porque é muito legal viver de P&D assim, enquanto Venture Capital lá das minhas galinhas estava liberando dinheiro, assim, estava bem legal, assim, fazer experimento, testar galinha, testar raça, ver como ia se comportar e tudo mais. Mas aí depois a Venture Capital lá, mais conhecida como minha esposa, ela falou assim, não, meu filho, tá um pouco demais, segura aí, cara, né? Tem que fazer da lucro esse negócio. Mexi ali, forcei o break-even ali, aí mudei um pouco a direção e hoje ali a gente tá num ritmo legal, eu produzo mais de 800 ovos por mês ali em casa. Não é um volume muito alto, vocês falam, nossa, cara, é muito ovo. Não, cara, tipo, não é muito ovo, acredite. E fora as outras raças ali que eu tenho, tem galinha de Angola colorida, para quem não sabe, existem 32 variações de cores de galinha de Angola. Então ela é mais ornamental, tem umas funções biológicas ali também, então acabo mexendo ali com ela. Então existe todo esse fluxo que você precisa aplicar, né, e garantir. Então você vai até às vezes querer forçar algo, mas você para ter aquele rendimento, mas não vai ser aquilo, né? E você vai ter limitação, vai dar problema, né? Um exemplo, eu comecei a criar a galinha Brahma e, pô, cara, é uma raça de... Não é a cerveja, tá? É uma galinha. Foi a primeira raça que eu tive. Só que o ambiente lá em casa é tão tranquilo que ela é uma galinha que eventualmente entra em choco, né? Que é o processo dela sentar e até o pintinho nascer ali, né? Que é o período de 3 a 4 semanas. Só que é tão tranquilamente lá em casa, é tão bom ambiente, que ela simplesmente sentava toda hora para chocar, porque ela queria chocar. E aí falou, cara, então eu não tô tendo ovo, ela é uma galinha grande, então ela tava comendo muito. E aí eu falei, não, cara, tipo, pra vocês terem ideia, assim, o que eu alimento, sei lá, 20 galinhas, eu alimentava 8 da outra, hoje. Então, se eu tinha, sei lá, 6, 7 ovos por dia, hoje eu com 20 galinhas ali com a raça certa, você tira 16, 17, 18 ovos no dia, né, fazendo um paralelo ali, né, eu tenho um pouco mais de galinha de postura que isso. Então, é muito importante você entender isso, né, a mesma coisa que você querer fazer um ETL em Ruby. Tu faz, mas vai ser o melhor? Não, né, obviamente limitações vão aparecer ali. Então é muito legal você começar a observar isso e aí você começa a desapegar do seu sentimento, né? Porque a gente às vezes se apega muito numa ideia, se apega muito numa coisa, muito porque você vai falar, é o meu sentimento, eu gosto disso. Mas não, o que dá resultado? O que funciona bem? Né? E aí quando você começa a aprender a desapegar desse sentimento, você começa a trabalhar melhor. Porque você passa a mover as suas ações, as suas decisões técnicas por racionalidade, não por sentimento. Não porque você gosta, mas porque aquilo funciona, né? E você começa a aceitar mais
esse tipo de situação, né? E perder, no caso, né? Perder, assim, né? Esse tipo de coisa. Então, assim como nós, humanos, para produzir bons códigos e estar bem e ter um rendimento muito bom, as galinhas também, né? Muita gente fala assim, pô, mas eu quero uma galinha criada só no milho que vai dar um ovo com gema amarela. Não é bem assim, né? Então, a alimentação da galinha é muito além do milho, né? Você tem toda uma questão de proteína e etc. E a mesma coisa para a gente, para o ser humano, para os recursos que você vai administrar ali no seu software. Então, a alimentação ela vai definir tudo que você quer. Se você vai fazer uma galinha para corte, ou se postura, ou né, etc. Então, você vai definir exatamente o que você quer e a qualidade, né, que você vai aplicar para aquilo que você precisa chegar. É a mesma coisa quando você vai dimensionar um banco de dados, quando você vai dimensionar a escala do seu servidor web, etc. Então, é a mesma coisa. Você tem que pensar ali, você tem que entender o que vai acontecer e tateando para ter os seus próprios aprendizados. E nisso, assim como no desenvolvimento de software, tem uma comunidade ali que você pode se apoiar e encontrar os atalhos, além da sua própria experiência, né? Mas você pode encontrar os seus atalhos ali. Então, você, como ser humano também, a sua alimentação balanceada, o seu objetivo é muito importante. Né? Um atleta, ele se alimenta de uma determinada maneira para ter o rendimento máximo. Se a gente parar para pensar, cara, a gente é o atleta do cérebro. Certo? O nosso cérebro é um atleta. Então, o que a gente está fazendo para cuidar bem da nossa cabeça, do nosso cérebro? Né? Para quem não, para quem ainda não parou para pensar nisso, começa a entender se, cara, se alimentando melhor, se você não vai ter um rendimento melhor, sabe? Se você vai conseguir aumentar teu foco. Eu, por exemplo, depois de um tempo, na verdade é mentira dizer que eu que descobri isso, na verdade foi minha esposa que descobriu através de padrões, que ela é um monstro para descobrir padrões. Ela descobriu que ela entendeu um padrão em mim que quando eu comia glúten e lactose dava uns negócios meio ruins assim, e aí falou assim, meu bem, acho que não tá certo isso, né? E aí eu fui fazer exame médico, tudo, e eu realmente descobri que se eu não consumisse glúten e lactose, meu intestino sofreria menos, meu estômago sofreria menos, mas principalmente meu intestino, e com isso eu comecei a ter melhora de humor, de sono, perdi peso sem tentar. Então comecei a consumir mais frutas, vegetais diferenciados, né, diversos ali. Castanhas, ela, para quem não sabe, ela é muito bom. Ali tem as oleaginosas, né, elas são muito boas para algumas reposições no corpo, né. E é a mesma coisa quando você vai olhar para o teu servidor, assim, cara, para o teu código. Você precisa entender o que vai funcionar bem ali e não ser desleixado, né. Então você começa a ver que tudo começa a ter um paralelo, né? Existe uma analogia ali que você pode começar a estabelecer, você começa a perceber que para que nós sejamos pessoas de alto desempenho, para que você seja um profissional de alto desempenho, com o menor esforço possível, até a sua alimentação, ela importa. E se você tiver com a sua criatividade em alta, com o seu nível de atenção em alta, você vai produzir um código melhor, um código de mais alto nível. Então, ter um ambiente também é importante, né? Então, o ambiente, ele define tudo. E a primeira coisa é que estresse não torna ninguém produtivo, né? Então, todo mundo aqui já deve ter, pelo menos, passa por isso, ou já passou por isso, de ter uma gestão muito em cima, ali, brava, né? Que deixa o ambiente meio pesado e não gosta, né? Quando tá sorrindo, quando tá leve o ambiente, que o pessoal não tá produzindo, mas, na verdade, isso não é uma verdade pra gente, né? Eu vejo isso muito no meu dia a dia, vi isso durante meus 15 anos de carreira, vejo muita gente comentar sobre isso. Então, quando isso serve para a gente também, né? Um ambiente calmo, uma iluminação adequada, limpo, organizado, um bom espaço para exercitar, ele vai fazer toda a diferença, né? Para nossa produtividade e para a qualidade. Né? Então, o ambiente estressante, ele reduz, né? E até para a postura de uma galinha, assim. Então, sim, as galinhas também sofrem burnout, depressão, assim, todas essas coisas, né? Claro que de maneiras diferentes, em níveis diferentes, não sou nenhum grande especialista, nem veterinário, nem médico, mas você percebe que elas deixam de produzir, basicamente por isso. Então, existe um paralelo ali também, né? Então, elas também gostam de conforto, de ter um ambiente adequado. E você precisa
fazer uma gestão de recursos decente para você evitar gargalos. Então você precisa ter uma quantidade de ninhos adequados pela quantidade que você tem de galinhas ali, para que elas não fiquem sem lugar para fazer uma postura de maneira confortável. Você precisa, enfim, ter toda essa gestão ali também com a galinha, de espaço, metro quadrado, puleiro, enfim, né? Puleiro é onde as galinhas vão para dormir, né? Aqueles de madeira, geralmente. Então, e assim, gente, são todas fotos proprietárias, enfim, todas fotos minhas mesmo, das minhas criações que eu já tive. Não vai pagar direitos autorais para ninguém, né? Não pago direitos autorais para ninguém, até porque o pessoal do Legal aqui, do Floripa, do Floripa Talk, do Talk Floripa aí, eles são bem rigorosos. Ô Matheus, e só fazendo um adendo também, né, que você disse questão do sono, né, que é bem crucial também, né, e as galinhas, né, se aprender com as galinhas, elas dormem cedo, né, para levantar cedo, né, e exatamente. Isso eu acho que é o ponto principal da produtividade delas, eu acho que é isso, né. Exato, e essa questão do dormir, cara, você falou dormir cedo e tal, tem um ponto, eu comecei a usar CPAP, né? Quando eu comecei a namorar minha esposa, ela foi dormir um dia lá em casa, no outro dia ela falou assim, falou assim, na época eu não tinha nem intimidade muito, ela falou assim, Matheus, é o seguinte, você vai ter que usar CPAP, pra gente continuar vai ter que ter CPAP. Vai ter que resolver esse ronco. Assim não dá. Assim, direto. Eu falei, tá bom, aí fui lá, fiz exame, sonografia, comprei CPAP, né, regulei certinho. Uso lá um CPAP para dormir. Então, para quem ronca, dorme mal, cara, super recomendo. Façam, ainda mais quem tá acima do peso, vai lá, faz uma polissonografia, cuida, porque, cara, hoje, quando eu tô, como eu durmo melhor, eu durmo menos. Cara, faz toda a diferença assim, na sua produtividade, no seu bom humor, tudo. Isso que foi comentado aí realmente é muito relevante. Então, assim como a gente, também tem um processo de evolução com as aves, né? Então, você vai ter o júnior, o pleno, o sênior. Como a galinha, a ave, ela tem um ciclo muito curto, na verdade, a galinha ali, as aves, elas têm ciclos de 2 a 4 anos, geralmente, de alta produção. Então, é um ciclo bem curto, né? Você consegue ver a melhoria muito rápido. Para a gente também é o mesmo rolê, né? As galinhas, elas precisam de tempo, né? Para atingir aquilo que elas precisam. Então, de maneira geral, elas demoram de 5 a 7 meses para começar a postura. Elas podem apresentar oscilações ali em determinados momentos. Então, e tem uma raça de galinha especificamente que com 4 meses ela começa. Ela é uma campeã mesmo do rolê. Mas geralmente de 5 a 7 as raças em geral, assim, é raro antes disso. E como elas têm períodos curtos, a gente pode atrelar a senioridade a ciclos de geração, né, onde você pega uma galinha, faz a seleção, coloca o ovinho lá para chocar, tira a próxima, né, leva e começa a postura e vai melhorando. Então, ali você também pode ver um processo de melhoria, né, para fazer a seleção e tirar o que você não precisa. Então, isso também vai, se a gente parar para olhar, vai no tal do refactory, né? Você faz um código hoje, daqui a pouco sai uma versão nova da tua linguagem, do teu framework, que vai ter um jeito melhor e mais rápido. Então, você está fazendo essa revisão muito importante, assim como a sua carreira mesmo, você precisa fazer a gestão pensando nisso. Então, cara, o que é importante eu aprender e focar só em ferramental não é tudo, né? Então, não adianta você ter, por exemplo, uma baita chocadeira boa, é a melhor chocadeira do mercado para poder chocar bastante ovos e tal, então um grande negócio se o teu plantel não é legal, né? Se não são galinhas boas, aves legais de produtividade ali. Então, você precisa equilibrar e se até os conceitos, né? Então, o que é mais importante? No primeiro momento, você tem ave de qualidade. Então, esse é o ponto. Senão, você vai produzir um monte de quê? Né? De meia boca, ou ruim. É a mesma coisa para o código. Não adianta, às vezes, você entregar de qualquer jeito. Ou você entrega de qualquer jeito porque você precisa cumprir uma data, mas depois tem que dar um jeito de voltar e melhorar aquilo, porque senão vai vir puxar até o pé pior. Então, se você executa os passos anteriores corretamente, as próximas fases, gerações vão ser um sucesso. Senão, você vai ter dificuldades, maus resultados vão vir e você vai precisar revisitar aquilo ali. E faz parte do processo. E às vezes você olha e fala, dá para melhorar isso aqui. Aí você vai ajustando, né? Então, nem sempre você vai acertar de primeira.
Então, mudando de galinha para bambu, mas ainda ficando na natureza, é uma coisa que eu gosto sempre de citar. O bambu chinês ali é um fato, ele passa 4 anos sem dar nenhum sinal de crescimento. Você planta ele fica quieto, assim, tipo, você fala assim, cara, não deu, tipo, não vai rolar, tá? Não vai sair nada daqui. Só que no 5º ano ele vai crescer até 50 metros de uma vez, assim, num ano só, bal, né? Então, no que isso acontece, a gente percebe que às vezes acontece com a nossa carreira. Eu mesmo, pô, cara, para eu sair de estagiário para sênior foi bem rápido. O que hoje olhando para trás, fala, puta, foi um puta erro, assim, né? Desculpa o palavrão. Foi um baita erro, assim, no sentido de que eu deixei muito conceito, muita base para trás em prol de ferramental e, né, e me vender e ganhar mais, que não sei o quê. E hoje olhando para trás, falei assim, cara, que erro, para que tanta pressa? E aí, aquelas etapas que eu queimei no começo, eu acabei tendo que pagar isso com juros e correção depois, que eu tive que, cara, voltar num sentido assim, de tem que aprender e olhar, e aí você começa a perceber que tem. Você precisa fazer um amadurecimento emocional ali para você poder dar conta das demandas de sênior e afins e tentar ir para o próximo passo. Então, você passar por fases sem colheitas, sem evoluções aparentes, elas são importantes para o processo. E não é porque você não está aparecendo nada, não é porque você não ganhou um aumento nos últimos 2 anos, que você não está crescendo. Né? Na verdade, faz parte do processo, às vezes, ali. Então, às vezes, tem um pouco de paciência ali. Não estou dizendo que a gente não tem que ser reconhecido, só estou dizendo que, às vezes, quando isso acontece, a gente não pode se afobar, não pode ficar nervoso, estressado, né? Tem que acalmar, entender o que está para melhorar, ir revisando, pedir ajuda, mentoria, ir atrás dos caras monstros aí do mercado, se aproximando, né? E aprendendo. Então, a gente precisa ter um pouco de calma, manter o foco e confiar no processo. Precisa confiar no processo. Então, por vezes, a gente olha assim, cara, galinhas, elas são tudo parecidas, assim, você vai colocar uma do lado da outra, elas são 95% iguais, assim, às vezes 98% iguais. Né? Porque em ave, assim, a gente preza muito por padrão, né? Buscar um padrão. Por mais que elas sejam similares, então, às vezes, você se compara, assim, com algum amigo, ou um colega, alguém que trabalha contigo, mas, cara, por mais que pareça igual, em vários aspectos, cara, são diferentes. As galinhas também possuem personalidades diferentes, elas desenvolvem costumes diferentes e características de tempos de desenvolvimento diferentes. Então, a galinha que começa a botar com 17, 18 semanas, a outra que nasceu exatamente junto com ela pode começar, no mesmo minuto que ela, pode começar a postura daqui a 4 semanas a mais ainda. Então, por mais que elas recebam mesma iluminação, mesmo aquecimento, tudo igual, vai ter diferença. E às vezes não é porque começou antes que vai ser melhor, nem porque começou depois vai ser melhor. Então, tem que ter calma, tem que entender as diferenças e aceitar, faz parte. Né? Então, tem que ter pai, tem que ter calma, se acalma. E até na parte da liderança ali é uma questão curiosa que a gente percebe como que isso impacta, né? Então, quando a gente fala sobre liderança, isso é muito forte. Liderança não é sobre cargo, é sobre ações. Então, quando você começa a perceber o comportamento das suas galinhas ali com o galo, vocês vão perceber que tem um determinado grupo de galinhas, uma ganguezinha de galinhas que elas são mais aderentes a um galo, outra a outra, e vai ter um que vai ser o dominante ali, né? Vai ser o chefe de todos. E se o galo ele tem um perfil mais calmo, que não fica pulando cerca, que não fica subindo nas coisas, geralmente as galinhas que crescem ali ao redor dele tendem a ser mais assim. Né? Então elas vão ser desse jeito. E ninguém vai dizer pro galo, pô, cara, você é o líder. Sabe? Ninguém vai lá e fala, eu não vou lá e mudo no LinkedIn do meu galo, falando, não, agora você é o líder desse galinheiro aqui. Cara, ele vai lá e faz. Ponto. E é isso. E se tiver mais galos, eles vão se encontrar ali, vai ter um balanceamento, eles vão chocar de frente, então significa que às vezes os conflitos eles são naturais e você não, né, nós como seres humanos racionais não precisamos entrar em vias de fato, nem ficar brigando, nem virar cara, mas a questão é que quando a gente fala de liderança é normal os conflitos ali e depois de um tempo eles se pacificam, né? Então é interessante que faz parte, né, do processo ali esse conflito para a organização. E entre as galinhas mesmo, uma influencia a outra.
Então, a gente vê que liderança situacional também vai existir nesse contexto. Às vezes você está num projeto que vai ser um dev que vai estar liderando e, pô, cara, por alguma razão, pode ser que um dev júnior está liderando aquele projeto ali, aquela coisa, aquele contextozinho ali, e tá tudo certo, sabe? Não precisa ser o galo para ir lá e fazer, às vezes, né? Então, isso é legal, assim, né? Eu faço esse paralelo. E o importante na liderança que eu vejo é o conceito, não os detalhes. Então, aqui é o que eu trago de exemplo, é que um back-end pode ser um bom líder para um cara de front-end ou vice-versa. Aqui é uma galinha sedosa, né? Para quem não conhece, é uma galinha que ela parece um bichinho de pelúcia, assim, ela tem uma pena super, super fina, que parece de pelúcia mesmo. E ela chocou marreco. E ela criou marreco corredor indiano mais especificamente. Então, cara, uma galinha, ela chocou e criou marreco por algumas semanas, com direito a esquentar, ficar em cima, enfim, tudo aquela história. Então, ensinou a comer, todo o processinho inicial ali foi uma galinha sedosa que ensinou um marreco a fazer. Depois é engraçado ver uma marreco entrando na água e a galinha ficando desesperada, mas isso também faz parte, né? Então a gente vê que às vezes a gente tá liderando o cara, vai por um caminho, a gente fica desesperado tentando falar que não, mas ele vai pro caminho, às vezes ele descobre alguma coisa diferente. Às vezes não, às vezes dá um negócio ruim, mas às vezes dá boa. Então, essas diferenças fazem parte, assim, né? E também significa que depois de um determinado ponto é natural que a gente se desenvolva sozinho, né? Novamente, o segredo está nos ciclos ali. Então, a gente sempre tem que pensar no médio e longo prazo. Eu gosto muito, eu me sinto muito confortável sempre quando começo a pensar no médio e longo prazo. Quando é uma coisa muito urgente, assim, muito no curto prazo, eu fico com ciricutico, eu consigo sair do outro lado, mas no curto eu me sinto muito mais confortável hoje pensando no médio e longo prazo. Então, se você resistiu às adaptações necessárias, oscilações e peculiaridades, então está na hora de analisar os resultados e definir os próximos passos. Que é a mesma coisa com o teu código. Cara, tu fez o teu código, criou um MVP, subiu para produção, teve o resultado, teve o retorno dos clientes, feedback, primeiros dinheiros que entraram ali. Tá, agora o que você faz para melhorar? Qual que é o próximo passo? Analisa, né, e continua, melhoria contínua. E um ciclo vai ser diferente do outro, né? Eu comecei lá com as minhas galinhas chocando com galinha. Galinha que chocava os ovos. Hoje eu tenho uma chocadeira, então à medida que as coisas foram andando, eu mudei o processo para ir escalando ele e se adequando. E na hora que eu tenho hoje mais de 100 aves saindo de uma vez lá na minha chocadeira, cara, é muito diferente quando saía 10, 14 aves debaixo de uma galinha. É muito diferente para você cuidar, é muito diferente para você manter ali, fazer evoluir. A mesma coisa do teu código, a quantidade de clientes, os requisitos do sistema, a escala, né? Muda tudo. Então, você entender isso é legal. E aí você vai fazendo testes, adaptar algumas coisas, até que você chega no objetivo que traçou. E você pode errar, que se você tiver uma maturidade emocional legal, você vai usar muito como fonte de aprendizagem e a tua frustração vai te impulsionar, né? Aquela raiva, aquela frustração que você sente vai te impulsionar a fazer mais e melhor. Então, você ter um propósito é a chave, né? Então, quando você tem um propósito, é muito mais fácil você se manter ativo, se você se manter na batalha, né? Então, você buscar evolução constante é importante. A mesma coisa vale para as aves, cara. Você vai ter um foco ali, vai desenvolver suas raças, você vai brincar de misturar raça só que você tem um foco e tá tudo bem, você vai chegar ali naquilo e vai, né, perseguir aquele propósito. O importante é isso, ter um propósito. E aceitar algumas derrotas faz parte. Você não vai ganhar todas as batalhas e você vai precisar escolher elas. Né, o que você vai fazer naquele momento, o que é prioritário e tudo mais. Foque sempre em você, né? Então você não pode olhar para a galinha do vizinho e falar, puta, cara, mas os caras têm umas galinhas bonitas, né? Então, e falar assim, pô, cara, mas são melhores que as minhas? Talvez não, talvez sim, né? Então, tenta, né? Vai lá e conversa com ele. Perca o medo, né? Vai lá e conversa com ele. A mesma coisa com o código. Você vê que um cara faz alguma coisa muito bem com, sei lá, MongoDB, cola no cara, entende o que o cara tá fazendo. Sabe? Fala, pô, cara, eu acho que não dá certo, né? Então, às vezes, é a mesma coisa com galinha, cara. Se o cara tá criando uma raça lá, tá dando super certo, você fala assim, cara, mas pra mim que não dá certo essa raça. Tá, mas é preconceito teu com aquela raça de galinha ou, né, que tá faltando algum conhecimento ou o quê? Né? E aí, quando você vai criar
peru, pato, marreco é diferente. Então você vai ter que mudar os cuidados, o manejo, o espaço, e a mesma coisa o software. Você vai mexer com uma linguagem diferente, com uma base de dados diferente, com uma arquitetura diferente, com uma cloud diferente. Você vai precisar estar atento, né, e ter o cuidado correto ali. Então, ciclos podem ser longos ou curtos, vai depender do seu objetivo, e não significa que está errado, só significa que cada fase, cada demanda tem um tempo. E minhas conclusões finais aqui são, cara, se você der para a ave aquilo que você quer, elas vão produzir aquilo que elas quiserem. Se você der para a ave aquilo que elas querem, elas irão produzir o que você quer. O que significa isso? Eu tenho uma galinha de postura, se eu der só milho para ela todo dia, ela não vai botar um ovo todos os dias como eu quero, porque ali não tem tudo que ela precisa de nutrientes e tudo mais. Então, eu dou milho porque eu quero, porque é mais barato. Tá, elas vão produzir o que elas quiserem, elas vão produzir o que dá. Vai sair ovo de vez em quando, vai sair um ovo com a casca ruim, né? Então você precisa entender isso, só que se você der para ela o ambiente que ela quer, a alimentação que ela quer, cara, ela vai produzir o que você quer. Então você gastou um pouquinho mais, deu uma ração decente, deu um espaço legal, garantiu o frio, garantiu evitar chuva, garantiu espaço seguro para ela, garantiu a tranquilidade, ela vai botar ovo no melhor dela. Só que às vezes, você tem um animal de baixo desempenho, por mais que você dê do bom e do melhor tudo que você precisa, ele ainda não vai produzir o que você espera. Então, também tem isso. Busque ser uma pessoa aderente àquilo, né, que você está gerando expectativa com a realidade que você consegue entregar. Né? Então, é importante a gente se valorizar, mas a gente tomar cuidado para estar aderente àquilo que a gente está gerando expectativa. Eu mesmo já errei isso na minha carreira, sim, algumas vezes. E é um processo de aprendizagem contínua, então é escutar, entender e aprender ali com que os seus colegas, os seus amigos, outras pessoas do mercado podem ter para compartilhar contigo. Então é muito sobre isso, assim, né? E quando a gente vai falar para dev é a mesma coisa, assim, cara, tem dev do meu time que eu falo para ele, falo assim, cara, tu tem liberdade total para escolher o que você quer fazer, porque eu sei que ele vai escolher aquilo que vai mexer ponteiro no meu software, aquilo que vai mexer ponteiro na minha empresa. Então eu dou toda a tranquilidade do mundo e liberdade para ele. Mas tem dev que às vezes não está nessa fase, então você tem que direcionar. Então é normal, então você tem que estar atento a esses detalhes, né, com relação à expectativa e realidade. Então acho que esse é um ponto legal assim de você ver, né? Entender isso ali também e tá sempre se adaptando. E eu acho que é isso que eu tinha para apresentar hoje. Uma apresentação bem curtinha, assim, bem concisa. Agradeço aí a vocês e agora abrir as perguntas aí, Luiz. Como que tá o pessoal do YouTube? Legal, cara, legal. Gerando de coisas aí na cabeça, perguntas. A gente tá com quase 150 espectadores simultâneos agora. Caramba, muito Muito bom. legal. E, cara, eu fiz algumas anotações aqui que eu achei, conforme você ia falando, né? Às vezes uma pessoa entrou no meio da live, pô, o que esse cara tá falando de galinha? O que tem a ver isso com código? Mas, cara, tem coisas que foi entrando aqui e realmente, né? Eu até anotei alguns pontos de atenção aqui. Por exemplo, a galinha, né? Postura e corte. Cara, não adianta você colocar uma galinha de corte, né? Para postura, ou seja, para botar, não é a mesma coisa. Eu acho que no código, né? Pô, tem o cara que gosta de Python, não adianta pedir para ele fazer C Sharp. C Sharp até que ainda vai, o código é meio parecido, né? É um Java. Mas é um cara que gosta, por exemplo, de NoSQL. Não adianta ele fazer um SQL. Joga ele no SQL, ele vai xingar, ele vai ficar ruim. Eu acho que todo tem o seu ponto, né? Achei legal a parte que você falou de um dev, por exemplo, você deixa ele trabalhar porque ele vai ser ponteiro, ele vai fazer assertivo. Isso é uma liberdade legal, né? E esses são os pontos que eu achei, Michael, já te dou a palavra. E outra ponta é a parte da liderança, né? Assim como o Galo. Você viu que o próprio comportamento dele vai também o que
a palavra certa assim, que influenciar, vai ditar o ritmo. Né? O próprio comportamento da equipe dele, né? A gente está falando aqui, então, liderança com equipe, né? O galo com galinha. Porra, é uma comparação assim, boba, mas eficaz nesse ponto. Por quê? Se você tem um líder, e aí não vamos falar de líder, vamos chamar de chefe, é aquele que. A gente falou isso, inclusive, na semana passada. Ele não é um líder, ele quer ser um chefe porque ele impõe respeito. Cara, a equipe dele vai ser sempre retrata, né? Sempre vai ser retraída, sempre na desconfiança, que vai levar sempre um esporro direto, desculpa a palavra, gente. E é muito diferente de trabalhar com líderes. Hoje eu tenho grandes líderes que eu trabalho com eles que eu virei fã, porque o cara tem o dom de fazer a liderança e de levar, né, a equipe com eles. Eu acho que isso é muito importante hoje. Então, esse conceito, né, de como você vai ser, você vai influenciar a sua equipe. Acho que foi muito bem postada essa informação. E, Mikael, manda aí. Não, e assim, né, até o que ele chega a correlacionar também, né, a questão da produtividade, né, você tem que ter tem que ter pode-se dizer um conforto, né, para ter uma produtividade, né, para chegar numa produtividade ideal que você deseja, né, então, assim, é o que a galinha precisa também, né? Ela precisa de ter um ambiente tranquilo, um ambiente confortável para poder produzir bem, né? Então, assim, por mais que são duas raças diferentes, né? O ser humano e a ave, né? Tem muito em comum, né? Então, cada vez mais assim, a gente só tende a ganhar em pensar em preservar a natureza, pensar em se aproximar da natureza, porque cada dia a gente aprende com ela, sabe? Então, foi sensacional a apresentação, gostei bastante. Que aquele negócio, né? Por mais que a gente seja racional, a gente domine ali, acho que domine ali a determinadas situações, a gente sempre tem o que aprender. Isso é legal, assim, você se manter aberto. E até assim, hoje eu sinto muito mais confortável em tomar algumas decisões difíceis, porque eu faço meu empreendimento ali, como eu disse. O meu desafio é fazer aquilo ali ser ligeiramente lucrativo, né? Não vou ficar rico com aquilo, mas ser ligeiramente lucrativo para que eu possa entender e me colocar também no lugar em algumas outras situações e poder tomar decisão difícil com mais tranquilidade, porque, cara, por vezes não é pessoal o negócio. Na verdade, geralmente não é muito, né? Vamos pegar situações saudáveis ali, né? Não vai ser pessoal, é uma questão de negócio. A gente tem que entender que é negócio. Então, se eu decido que eu não vou ter mais aquela galinha no meu plantel, se eu não vou ter mais aquela raça no meu plantel, não é pessoal, não é porque eu não gosto da galinha. Às vezes eu gosto muito, mas às vezes não dá. Não dá, não vai acontecer por alguma variável de negócio minha. No meu negóciozinho ali. Então isso é legal, você desapega muito ali do... Foi até Assim como o exemplo da galinha Brahma, né? Exato. Cara, para mim, se eu perguntar, Leonardo, qual que é a galinha mais bonita para você? Cara, para mim é a Brahma. Mas eu não tenho uma Brahma no meu plantel hoje. Gosto disso? Me sinto orgulhoso? Não, mas pô, é o fato. Eu tinha um galo Brahma de 5,5 kg, cara. Coisa mais linda, cara. Tinha os melhores padrões do mercado. Mas não vai rolar, entende? Vendi. Nada pessoal. Só que pro meu contexto, pra minha localidade, pro que o pessoal da minha região busca, não funcionou. E a gente vê isso até também nas fábricas de software, né? Às vezes eu já vi isso, né? Chega um cara para passar por um processo seletivo e o cara é pico da galáxia. Ele passou em todos os quesitos ali da empresa, mas chegou na hora ali o cara falou, não, esse aqui não é pra gente. Ele já veio tão completo, que no nosso time aqui ele pode ser que não dê certo. A gente vê bastante isso. Já vi muito, por exemplo. Exato. E
E às vezes o cara tá ali na sua empresa, até determinado ponto, depois não foi e acontece, sabe? Tipo, não é pessoal, não rola, ou foi até um certo ponto e é isso, sabe? É exatamente isso, Luiz. Né? Então, às vezes é sobre você ter uma galinha super resistente e super Boa. adaptada a vários contextos. Ah, tem galinha que, Bom, cara, pô, é gente, terrível de resistente. Não produz muito antes da bem, pô, ela gente tem um outro ritmo. iniciar, ir para a finaleira aqui do evento, eu vou fazer, né, dar uma abertura aqui para a nossa divulgação do nosso evento, que vai acontecer agora dia 23/9, 23 de setembro, na Uniavan, lá no Floripa Shopping. Inclusive o Matheus, que é o nosso convidado de hoje na live, vai ser um dos palestrantes. Já está lá, ó, carimbado, Obrigado confirmado. por me comunicar agora, Luiz. A Daya não chamou ele ainda para avisar, mas está lá, tá confirmadíssimo. Inclusive a gente só vai debater o tema ali que toda vez ele manda 5, 6 palestras. A gente tem que tentar escolher o melhor tema. Eu gosto de judiar. Engraçado que eu conheço o Matheus recentemente, do nosso último evento, e até fiz uma brincadeira com o pessoal de SQL, que foi o seguinte, cara, cheguei numa turma, cara, numa turma lá que tava tudo de SQL Server ali, a palestra de vocês estava assim, com um pouco de gente e tal, mas a palestra do cara do Mongo lá tá lotada. Eu só quero entender o que está acontecendo. Aí, assim, ó, alguns fez cara feia e tal, mas essa é a realidade. Eu quero aqui trazer também uma segunda live mais técnica, falar um pouquinho de Mongo, que é um ponto que me interessa muito também. E eu curti bastante ali a tua palestra e estava lotada de gente. Cara, Mikael, eu tô com uns cases aqui bem Sim. legais. Desculpa cortar o Mikael ali, tô com uns outros cases legais de Mongo surgindo, ô Luiz. É só você falar assim, cara, me diz o que você tá querendo entender que a gente fala. E fazendo um merchan ali do evento do ano passado, eu participei do evento do ano passado, que teve lá. mês passado, mês retrasado. Mês retrasado. Isso, mês retrasado, aí, o tempo tá... Cara, foi incrível, assim, foi lá em Balneário Camboriú, foi incrível lá. A sede estava muito legal, os participantes, a interação do pessoal, a qualidade das palestras, né? Eu tava com meus filhos lá, que eu tô mostrando que a vida não é fácil, né? E aí já levo eles para as palestras, para escutar, para ficar lá, exercitar paciência neles. E eles adoraram, assim, cara. Então foi muito legal. Então eu recomendo muito, assim, pra galera técnica aí. Vai ser agora em Floripa, cara, faz um esforcinho. Você não mora em Floripa, faz um esforcinho, cara. Vai lá, é um evento super legal. Palestras de alta qualidade, pessoal muito bom, pessoal muito bom. Você vai ter palestras muito profundas, cara, de todo o assunto que os caras estão tocando lá, SQL Server, cloud, segurança. Pô, é um pessoal de primeira linha mesmo. Eu não sei como que o Luiz conseguiu reunir um pessoal de primeira linha rápido, porque eu sei que ele organizou o evento num espaço de tempo curto. Então, eu não sei como foi, mas mandou super bem, assim, e, pô, super recomendo o evento, de real, assim, real mesmo. Legal, cara. A gente sabe que não é fácil organizar o evento, o Mikael tá aí comigo, é bem complicado. E a gente hoje tem muito contato, a gente conseguiu isso ao longo de alguns anos, também de experiências de eventos anteriores, né? A gente vem organizando eventos desde 2018 e a gente consegue trazer um pessoal que, vamos falar assim, ó, é uma nata, né? Um pessoal que realmente são todos muito bem conceituados e reconhecidos no Brasil todo, alguns aí com históricos de, inclusive, palestrar fora do Brasil. Isso dá um gás na gente, né? E eu costumo falar que os eventos que a gente promove, o participante ele não vai sair dali aprendendo algo, mas ele vai levar ali um ponto de interrogação na cabeça dele, vai fazer na segunda-feira ele ser ou um estudante melhor, ou um profissional até melhor, e com mais contatos também com o network que ele acaba conseguindo, né, no próprio evento. É, Michael? É isso mesmo, né? E aí, um dos pontos, né, que eu sempre, quando eu convido, né, as pessoas, eu falo, né, pessoal, lá é lugar para a gente fazer, para se fazer network, né? Para você, eu não conheço nada de tecnologia, então vai que você vai
pegar um pouco do conhecimento ali, porque é assim, você aprende na hora do café, na conversinha, você aprende na hora do almoço, conversando, você aprende de uma palestra para outra, porque é igual o Luiz falou, é a nata e são super abertos, né, para tirar dúvidas, são super abertos para solícitos, né, para te dar uma dica. Eu não entendi isso aqui. Pô, cara, anota, vai lá, pode perguntar. Eles são super solícitos em explicar, passar conteúdo, né? Eu mesmo, assim, eu sempre saio com alguns conteúdos assim para poder ler depois, para poder ver depois, inclusive depois da palestra do Matheus sobre o Mongo, né? Eu estou adotando o Mongo nos meus desenvolvimentos, né? Inclusive, essa semana subiu um agora em produção, usando o Mongo, entendeu? Então, assim, vale a pena ir e não vai se arrepender. É aquela história assim, né? Que você está assistindo uma palestra, aquilo que tem duas reações extremas, né? Ou aquela de excitação extrema de você tá vendo aquilo, o cara tá fazendo num negócio absurdo de bom, assim. O cara vai estar olhando, sei lá, consumo de memória passando pente fino, ou vai ser sobre um tópico que te incomoda. Aí você fala, cara, mas por que tá me incomodando? O que eu posso aprender com isso, né? Então acho que o evento é muito legal e, cara, o Talk Floripa que rodou esse tempo atrás foi muito bom, porque o que deu assim de gatilho nesses dois extremos para mim foi incrível. Eu acredito também que o network que a gente consegue, né? Pô, a gente consegue conhecer ali, ter contato com pessoas de todo o Brasil e com tecnologias e expertise diferentes, né? Isso dá um know-how muito grande para a gente. Tá aí na tela, pessoal. Primeiro Tech Connection Florianópolis. É um apoio, então, da Uniavan, que fica ali no Floripa Shopping. E a Somax, que é uma empresa de segurança focada em LGPD. A gente deve trazer também um deles aqui para fazer uma live com a gente. Damião, o convite está em aberto. E a gente não consegue fazer esse evento sem apoios. A gente precisa de empresas por trás que acabam nos ajudando. E a gente tem aí dois grandes parceiros, que é a DataSide e a API Forcom. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E, novamente, esse evento, o Tech Connection, ele é uma realização do Talk Floripa, que é uma empresa organizadora de eventos. Estamos aí, eu, Mikael, Gilbran, a Daia, a Sara, mas a gente consegue, vários dias do evento, alguns voluntários que a pessoa sai do dia a dia, né, da vida dela ali, e vai lá voluntariamente ajudar a gente a organizar o evento. Isso não tem preço, sabe? Um obrigado mesmo meu a todos. Estamos finalizando. Então é isso. Isso aí. Muito Deixa eu ver obrigado aqui se mesmo o pelo pessoal convite, teve gente. alguma dúvida. Não teve nenhuma dúvida no chat. Gente, se quiserem me conectar, no LinkedIn é Matheus Leonardo, tudo junto, Matheus sem H. No Instagram também. Tiver alguma dúvida sobre galinhas, se quiser, quer falar sobre galinha ou MongoDB comigo mesmo, você vai me fazer feliz. Mas você quer falar, pô, cara, meu time tá com uma dificuldade X, como que eu posso melhorar e tal? Cara, fica à vontade, puxa aí, vamos trocar ideia, vamos se ajudar, porque no fim das contas a gente precisa dar resultado para o software continuar crescendo. A gente precisa dar resultado. A gente dando resultado, o mundo do software continua crescendo e a gente vai passar por esse momento complexo aí. E escalável, né, cara? Tem um ponto que você tocou ali no começo, deixa eu só postergar mais um pouquinho, sobre, eu escrevi um código hoje e daqui um tempo eu vou rever aquele código. E a gente realmente, né, por que eu fiz assim? Agora eu consigo fazer X e a gente sempre consegue ganhar ali em questões de, às vezes, de custo, se for crowd, por causa de processamento, ou até de performance, né? E até na gestão, né, cara? Até como gestão. A Você vai gestão. fazer gestão, às vezes acontece alguma coisa, você não tá legal, você faz errado e depois você fala, puta, poderia ter feito melhor. Não, eu sou assim, toda vez que eu olho um código que eu fiz, eu falo, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Você olha assim, Sabe? cara, quem foi o retardado que fez isso aqui? Você vai dar o blame, foi você. Você fala, então, né? Sabe? Então
Eu já evito, assim, às vezes eu jogo uma gordura para entrega para poder revisar o código para depois eu não me arrepender, sabe? Porque, nossa, eu sou muito crítico quanto a isso. Legal. Gente, vamos finalizando por aqui. Matheus, Obrigado. muito obrigado. Eu que agradeço. A gente se vê daqui uns dias, dia 23 de setembro. Vamos lá o dia todo. A Jéssica também vai palestrar, né? Ela Ela tá tá Já sei confirmando que eu tenho que ela separar já. o horário de vocês por causa dos das dois crias. pequenos. Exatamente. Muito massa mesmo. Matheus, muito obrigado. Obrigado, Luiz. A live foi incrível, o assunto Obrigado, foi incrível. Miquel. Micael, Matheus, obrigado, meu brigadão, amigo. viu? Muito bom, muito bom. Gente, tchau. Até a Obrigado, próxima. gente. Tchau, tchau. Beleza, até Valeu. mais.